Bom dia também para aqueles que nos acompanharão pela internet. Que o Senhor abençoe a cada um que estiver junto conosco. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 17 ao 23, em nome de Jesus Cristo. Se estamos juntos, vamos ler. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 17 ao 23. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos dê as bênçãos dela. Nesta manhã, podem sentar. Eu queria tomar um tema que é a escolha das consequências. E eu fiz isto de propósito, porque não é a consequência das escolhas, mas é a possibilidade de, quando escolhemos, nos ser permitido conhecer as consequências. E mesmo assim, nós escolhemos na mesma. Ou escolhemos de acordo com determinadas consequências que queremos alcançar. E eu queria, antes de entrar, ou seja, eu creio que já estamos no tema, desde que aqui entramos, porque o tema é espiritual. O tema é Deus a tratar de algo connosco. E portanto, eu creio, não é, que até o louvor já está influenciado pelo tema. Eu creio que Deus faz assim. Porque muitas vezes eu ouço dizer, e eu mesmo já tenho dito, que chegamos à igreja e aquilo que ouvimos, as escrituras que ouvimos, os parágrafos da mensagem que ouvimos, nós, olha, se calhar em casa, depois que acordamos, abrimos a Bíblia ou lemos um pouco de uma mensagem, ou aqui sentados na preparação para o serviço, e coincide. Olha, eu tinha acabado de ler isso antes do serviço começar, porque é o mesmo Espírito. E nós captamos esse Espírito. E somos dirigidos por esse Espírito. Eu tinha dito aqui na semana passada que pedi oração à igreja porque tínhamos previsto uma viagem à Covilhã, ontem, no sábado. Essa viagem não se fez. E é uma situação que nós não contávamos com ela, porque senão não tínhamos programado nada, mas nós tínhamos tudo programado. Ou pelo menos julgávamos que tínhamos. Mas a razão porque eu pedi à igreja oração é para que todas as coisas sejam sujeitas à vontade de Deus. É para que seja feita a vontade de Deus. É para que a glória seja para Deus. É só isso. Esse é o meu propósito. Eu tenho tido sempre essa preocupação. E tenho tido pessoas na igreja, não vou falar com a pessoa, porque a pessoa em causa já não está cá, mas
tive pessoas ao longo destes 22 anos, 23 agora, fez agora em abril precisamente, 23 anos, que eu iniciei o meu ministério, e uma coisa que as pessoas têm reconhecido em mim é esse temor de Deus. Temor no bom sentido. Temor em termos de preocupação para fazer a vontade de Deus. Ser zeloso nisso. E eu estou grato a Deus por conseguir transmitir isso, passar isso. Não ficar só no meu coração. Tem pessoas que dizem que têm isto, têm aquilo e têm aquilo outro, e só eles é que leem isso, não é? Mas a Bíblia diz que nós somos epístolas para serem lidas pelos homens. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado de aquilo que somos, que verdadeiramente somos, não ser apenas um troféu nosso, não é? Uma dádiva nossa. Mas se nós pudermos ajudar alguém, ajudar a convencer alguém que é bom ser assim, então Jesus pede que nós façamos isso. E o próprio São Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. Certo? Portanto, é bom que isso aconteça. Agora, claro, eu creio que a igreja orou, nós oramos, e podemos perguntar, mas então porquê é que não aconteceu? Não é? Então, porquê é que não fomos? Eu não sei. Certamente que os irmãos da Covilhã também, se lhes perguntar, não sabem. Mas aconteceu. Aconteceu. As coisas começaram a acontecer assim até antes de sábado. Na sexta-feira eu procurei, é uma coisa muito interessante, eu procurei até uma hipótese em conjunto com o irmão Paulo de alugarmos um espaço lá, como fizemos em Lisboa. Não sei se está aqui alguém do tempo em que nós chegámos a ir a Lisboa, ter umas reuniões com uns irmãos ucranianos que lá trabalhavam e que eram das denominações, mas tinham recebido a mensagem, ainda estava assim tudo muito verde, e nós fomos lá, eu e o Paulo, alugámos um espaço, estivemos com eles e tal, para ver se a coisa ia para a frente. E nós tentámos fazer a mesma coisa, e dos vários telefonemas que fiz, telefonei para uma empresa na Covilhã que faz isso. E perguntei, olha, eu queria isto assim assim, vocês têm? Ah, sim, temos. Pronto, eu queria saber condições. Ele disse, olha, é assim, realmente o espaço é aqui, mas quem trata disso é a sede em Coimbra. E, portanto, isto eram 10 da manhã, de sexta-feira. Eu disse, olha, espera aí, mas diga-me só uma coisa, tem espaços ou vamos a ver se há? Disseram, não, tem espaços, não se preocupe. Agora, as condições é Coimbra, que é a sede. Portanto, eu vou ligar para Coimbra já, 10 da manhã, já, eu contacto consigo de novo. Ok. O já foi sendo já, até que às 2 da tarde eu liguei para lá outra vez e disse, olha, eu tinha pedido informações acerca de uma sala e a mesma pessoa, uma senhora ou uma jovem, não sei, disse-me assim, mas ainda não o contactaram de Coimbra? Eu disse, não, ninguém me contactou. Desculpe lá, já eu contactam consigo de Coimbra, porque as condições eu também não as sei, só lá. Está bem, ok, não tem problema. Bem, eu fui para a fisioterapia, quando saí da fisioterapia, olhei para o telemóvel, tinha 2 chamadas não atendidas. Eu disse, alto. Era o mesmo número que eu tinha ligado. Liguei para o para esse número. Olha, desculpe, eu tenho 2 chamadas não atendidas. Ok, tudo bem, por causa daquela sala. Sim. Não, eu estou só a telefonar para confirmar. Já lhe ligaram de Coimbra? Isto às 5:30 da tarde. E eu disse, não, ainda ninguém me contactou. Não é possível. Ainda não o contactaram de Coimbra? Eu disse, não, ainda não me contactaram de Coimbra. Então, desculpe, eu ligo já consigo. Às 5 da tarde que isto aconteceu, 5:30. E até agora ainda ninguém me contactou, nem de Coimbra, nem da Covilhã, nem de lugar algum. E realmente nós não fomos à Covilhã. Bom,
E quer dizer, nós sempre pensamos nestas coisas, não é? Porque é que isto acontece? Bom, 23 anos vão servindo para a gente se ir lembrando de algumas coisas, daquilo que vai aprendendo no caminhar com Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, 18, Paulo diz assim: pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás não o impediu. Como é que é? Eu li bem? Eu li bem. A não ser que a minha Bíblia esteja errada, mas não está. Paulo está a dizer aos de Tessalónica: nós bem desejávamos ir ter convosco. Nem que fosse só eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Não o impediu. Satanás impediu que fôssemos. Mas lembre-se, Satanás, o próprio Satanás, é servo de Deus. Certo? Creem nisso. Já têm em Bíblia mensagem suficiente. Portanto, repare, não me parece que Paulo esteja desesperado. Certo? Paulo apenas está a dizer: olha, espera aí, não foi por minha vontade que eu não fui. Nós bem desejávamos ter ido, pelo menos eu, mas Satanás, eu via Satanás pôr tropeços na frente, impedimentos, não é? Repare, certamente que Satanás não tratou com Paulo, não é? Não tinha poder nem autoridade para isso, não é? Mas pode trabalhar com outros de quem depende a viagem de Paulo. E Deus está a permitir. Ou seja, naquele momento, naquelas condições, eu não sei, é a minha leitura, mas naquele momento, naquelas condições, Deus não achou bem aquela viagem e deixou que tudo acontecesse. Estamos juntos? E depois encontramos também em Atos 16, o mesmo Paulo a dizer assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Está a ver? E a seguir, versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Certo? E a Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a lei. Ou seja, isto apareceu agora, hoje de manhã, na preparação do serviço, não é? Está a ver? Portanto, não está aí exposto, porque só apareceu agora, não é? Em complemento, porque primeiro teve que acontecer no sábado determinadas coisas, não é? Ou seja, mas isto está no nosso tema, a escolha das consequências, não é? Foi por isso que eu trouxe. Porque às vezes nós pedimos à igreja oração para determinadas coisas e depois não vem o resto das notícias. Não é importante. Mas isto é muito importante, porque no nosso dia a dia acontecem coisas na nossa vida que, eu vou dizer assim, que nos chocam. Que nós questionamos, que nós interrogamos. E no limite, e quando eu digo no limite, é no fim do pensamento, nós perguntamos assim: porquê é que Deus permitiu isto? E nós não temos a resposta. E eu não tenho a resposta. Agora, Deus tem a resposta. Nós podemos ir aos pés de Deus, buscar a resposta. Mas também sabemos, pelo nosso profeta, que muitas vezes a resposta de Deus é uma não resposta. Porque lemos na mensagem algumas vezes o profeta dizer que buscou de Deus e Deus não respondeu. Porque isso aí já embada a esfera da soberania de Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. E compete-nos a nós, como cristãos, mesmo não entendendo, crer que somos filhos.
Certamente eu já tenho feito coisas na minha vida e tomado decisões que os meus filhos não entendem. Se sujeitaram por uma questão de obediência, porque eu sou o pai. Mas creio que eles nunca duvidarão que tudo aquilo que eu fiz com o propósito de ser o melhor para eles, naquele momento, certo? E com Deus ainda é mais perfeito do que isso. Com Deus, de certeza, que Deus tem o melhor para nós. Porque somos filhos e filhas. Não é? Eu quando digo filhos, estou a dizer filhos e filhas. Estou a englobar todo o povo de Deus. Não é? Portanto, nós temos que ser educados nessa circunstância porque ela é importante para Deus. Ela é importante na nossa relação para com Deus. As coisas podem não acontecer ao nosso gosto. Mas nós precisamos de crer que, aos olhos de Deus, é o melhor para nós. Você diz, mesmo quando Satanás impediu que Paulo cumprisse o seu ministério, Satanás impediu porque naquele momento era o ministério de Paulo, não era o ministério de Deus em Paulo. Porque se fosse o ministério de Deus em Paulo, Satanás não ia impedir coisa nenhuma. Repare, certamente, creio eu, em primeiro lugar, Deus estava a moldar Paulo no ministério. Porque se alguém tem que ser obediente a Deus, é o profeta de Deus. O enviado de Deus para um povo. A salvação das almas está naquele ministério, naquele dia, naquela hora. E foi por isso que o povo naquele átrio escolheu Barrabás. Se calhar nunca tínhamos pensado assim. Porque Deus queria levar Jesus Cristo ao Calvário, ou não estaríamos aqui. Portanto, Deus escolheu assim, olhando como consequência as nossas almas. Não o que estava a acontecer naquele momento, não que o povo de Deus estava a escolher um assassino, não que Barrabás era isto ou aquilo ou aquilo outro, não, repare, a esposa de Pilatos teve um sonho e disse-lhe, olha, não te metas nisso, não é? E nós sabemos, o profeta de Deus diz que ele enlouqueceu depois, porque a partir da altura em que ele pela primeira vez lavou as mãos, ele nunca mais parou de lavar as mãos, porque ele sempre que olhava para as mãos dele via sangue. O sangue do justo. Está a ver? E portanto, ele enlouqueceu nesse desejo de se livrar daquela decisão e nunca mais conseguiu livrar-se dela, porque aquela decisão era de Deus. Por amor a nós. E porque era por amor a nós, a Escritura diz que a misericórdia de Deus vai agora alcançar aqueles judeus. Eles vão finalmente reconhecer aqueles que eles condenaram, que eles condenaram. E vão dizer, como é que é possível que tu estejas nessa condição? E ele vai dizer o quê? Não, é que eu fui condenado por uns incrédulos. Não, ele não vai dizer isso. Vai ler Zacarias, vai ler a profecia, e ele vai dizer, são feridas com que fui ferido em casa dos meus irmãos, dos meus amigos. Agora, qual de nós, tendo um amigo, não estou a falar de um suposto amigo, mas de um a quem nós consideramos amigo, o vai entregar à matança e seguir em frente como que nada tenha acontecido, julgando que fez bem. Mesmo quando descobrimos que esse amigo não era digno da nossa amizade, nós não vamos condená-lo à morte, não vamos entregá-lo à morte, não é? Deixamos de considerar amigo, mas não vamos entregar à morte, não é? Mas Jesus vai lhes dizer, estas são as feridas,
com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. E eles vão reagir como Pedro, quando o negou 3 vezes e ouviu o galo a cantar. Eles vão chorar amargamente. Porque um amigo não faz isso. Mas Deus estava a fazer, Deus fez uma escolha. E Deus sabia quais iam ser as consequências dessa escolha, e Deus fez aquela escolha com o propósito de alcançar aquela consequência. Isto para dizer também que nós precisamos de cuidar das nossas escolhas. E obviamente que muitas vezes somos surpreendidos pelas consequências das nossas escolhas. Mas isso, por vezes, é um bom sinal, porque nos é permitido entender quais foram os resultados da nossa escolha, para que nós não voltemos a escolher a mesma coisa ou fazer da mesma maneira. Mas nós precisamos de estar atentos, precisamos de entender, certo? Portanto, repare, nós fazemos projetos, nós preparamos as coisas, tínhamos tudo preparado, graças a Deus só faltava meter gasolina ao carro. Isso não fizemos, íamos fazer no próprio dia. Como não aconteceu, isso não fizemos. Mas tudo o resto estava preparado, não é? Estava preparado, íamos preparados para fazer tudo aquilo que fosse possível fazer, por forma a encorajar esse grupo, a aprofundar na mensagem, a conviver, agradecer pela visita deles quando nós estivemos aqui inaugurando. Nós íamos fazer tudo isso. Eu não sei se vamos fazer, e se tivermos a oportunidade de o fazer, faremos. Mas o que entendemos é que no sábado Deus não tinha planeado, desde antes da fundação do mundo, que nós fôssemos à Covilhã, e nós não fomos. E não estamos amargurados por isso, nem nos sentimos derrotados por causa disso. Apenas a obra é de Deus, o plano é de Deus, e nós mesmos, Paulo diz, não sabeis que não sois de vós mesmos. Vós tendes, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, o que é que Cristo fez? Olhem para a Escritura que nós lemos, e ele nem abria a sua boca. Estava ali assim. Certo? Portanto, a escolha é o que todos nós fazemos e sabemos que sempre tem consequências. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Certo? E, portanto, nós tentamos sempre antever e precaver acerca dos resultados que melhor nos convêm. Nós sempre tentamos fazer isso, não é? Sempre tentamos escolher de maneira que os resultados sejam aqueles que nós esperamos alcançar. Só que às vezes isso não acontece. Mas também podemos escolher sem ter em conta nenhum desses cuidados. Mas antes de escolher, com vista a alcançar um propósito exato que se tornou para nós importante obter. Eu podia fazer desta maneira ou daquela, mas eu quero alcançar aquele objetivo. Então eu vou escolher em conformidade com o que eu quero fazer. Certo? E portanto, quando eu decido assim, eu não me estou a preocupar com as consequências. Eu estou-me a preocupar com o objetivo que eu quero alcançar. As consequências depois são secundárias. Não é? E nós temos que meditar sobre isso. Temos que meditar. Nós podemos escolher de acordo com o propósito exato que para nós é importante obter, mas a questão que se põe é, mas estará certa essa escolha? Intelectuais dizem que a vida é feita de escolhas e nós somos fruto das nossas escolhas. E a Bíblia não anda muito longe disto naquilo que diz
E eu queria ler com vocês em Gênesis capítulo 13. Se puderem abrir, porque estas coisas, há questões e há lugares da Escritura que nós precisamos de ler e de guardar para memória futura, como se costuma dizer. E eu queria ler com vocês Gênesis 8, Gênesis 13, do 8 ao 16. Diz assim: disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Abrão a dizer para Ló: não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ok? Eles eram parentes, eles estavam juntos na igreja, não é? Eles eram parentes em tudo, mas quando começou a haver problemas, chegou a altura de decidir, de fazer uma escolha. E Abrão disse: ok, não haja confusão entre nós, somos parentes, vamos fazer assim, vamos cada um tomar a sua vida. Se tu fores para um lado, eu vou para o outro. Ora, repara, levantou Ló, eu estou a ler isto porque nós já conhecemos depois o resto da história. Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era muito linda aos olhos antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Mas ela era linda aos olhos, era bem regada, havia muito pasto para o povo e tal. E era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló, fazendo uso da sua prioridade em escolher, escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente, apartando-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? Portanto, o que é que Deus tinha dito a Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te hei de mostrar. E nós olhamos aqui e vemos Abrão descansou nisso. Foi por isso que ele deu reparem, eu lembro-me na minha meninice, quando havia assim este tipo de disputas com os amigos: não, eu vou primeiro, não vejo nada, então vamos ver quem é que vai primeiro. Vamos ver. Em que mão está a moeda? Vamos ver quem chega primeiro ali. Havia uma disputa para tomar a primazia. Abrão não fez essa disputa. Já chegava de disputas. Certo? Ok. Escolhes para um lado e eu vou para o outro. Porque se está aprovado, presta atenção, se está aprovado que não podemos continuar a caminhar juntos, amigos como dantes, vais para um lado, se escolheres um lado eu vou para o outro. Escolhe tu primeiro. E Ló escolheu. E olhou para a bem regada campina. E o profeta diz, e Abrão continuou no deserto, no meio do pó, das pedras, tendo um rebanho como o outro. O problema era a disputa de rebanhos e de pastores. Não é? Eram duas lideranças que estavam ali. E cada liderança tinha o seu grupo, não é? Naquele momento, aquela igreja que estava junta separou-se, não é? Abrão tinha uma mensagem e creu. Ló tinha uma mensagem e creu. E houve um tempo em que os dois puderam caminhar juntos, até ao momento em que teve cada um deles de escolher. Porque estava a começar a ser difícil continuarem a caminhar juntos. Estão a entender, Igreja do Deus Vivo?
vem o tempo em que é difícil continuar a caminhar junto. E temos que fazer como Abraão fez. Ok, olha, se fores para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe. Não é? E Deus está a trabalhar com os dois grupos. Certo? Ora, veja, versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Do lugar onde estás, olha contrário àquele que se recusou a andar mais contigo. E tudo o que tu vires, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra, eu te a dou. Agora vejam, porque é que Deus não disse isso antes desta disputa e não disse aos dois? Percebe? Deus deixou que as coisas continuassem até ao momento de decisão, para que cada um deles tomasse uma decisão. E um ia tomar uma decisão com um objetivo e outro ia tomar a decisão com outro objetivo. Certo? Um escolheu o seu próprio, a satisfação dos seus próprios desejos. O outro permaneceu no propósito que o tinha tirado da terra dele. É por isso que eu tenho-vos dito aqui, da minha experiência, todas as pessoas que vieram da denominação para a mensagem, quando saíram da mensagem, voltaram para a Babilónia. Não voltaram para a igreja onde estavam. Estavam numa igreja pentecostal, ou batista, ou carismática, ou por aí fora. Quando saíram e receberam a mensagem, tiveram na mensagem, provaram do dom de Deus, quando rejeitaram, voltaram para a católica. Elas mesmas me disseram. Está a ver? Está a ver a questão das consequências das escolhas. E da escolha das consequências. Abraão saiu da terra dele, saiu da católica, com um chamado de Deus. Saiu da denominação com um chamado de Deus. E recebeu, porque isso é o que a mensagem é hoje, recebeu o Deus vivo. Como Deus diz, 2 Coríntios 6 e 7, entre eles andarei, neles habitarei, serei para eles pai, eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Não é? Portanto, uma vida de harmonia com Deus. Esse foi o nosso objetivo quando deixamos a questão igreja e tomamos a questão de o que Deus está a fazer no dia em que nós estamos a viver. Foi por isso que aceitámos a mensagem. Certo? Porque deixamos um Deus tradicional, servido religiosamente, e passamos a caminhar com um Deus que tem humor. Deus tem humor. Não é? E às vezes Deus está de mau humor. Isto não quer dizer que Ele deixe de ser o Deus de amor. Certo? Mas às vezes Ele zanga-se connosco e dá-nos uns cacetes. Para ver se nós abrimos os olhos. Para ver se caem o resto das escamas dos nossos olhos. E nós vemos que servimos a um Deus que é zeloso. Um Deus que é zeloso. E por isso às vezes Ele toma algumas atitudes, não é? Como eu com os meus filhos, que eles não gostam. Eles não gostam. E têm dificuldade em entender. Mas depois eles vão crescer. E quando eles crescerem, eles vão chegar a um ponto, não é? Em que eles vão entender que afinal, em determinado momento para trás, aquela atitude foi tomada e eles vão ver que não era nem sequer o pai ou a mãe, era o próprio Deus zelando pelas almas deles.
Porque o propósito de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham à salvação. Se puderem dizer graças a Deus. Então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora. Agora, levanta-te. Os teus olhos, levanta agora os teus olhos e olha. Porque toda a terra que vês te hei de dar. Repare, continuava a estar no futuro. Ele tinha que continuar a caminhar pela fé. Calçado nos pés a promessa. Te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Aí estamos nós. Não é? Depois Pedro veio dizer que realmente somos semente real de Abraão, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, porque Jesus permaneceu ali quietamente a assistir à maneira como eles estavam a escolher, porque ele sabia qual era a consequência da escolha e ele tinha escolhido desde antes da fundação do mundo aquela consequência. E por isso ele fez aquela escolha, certo? E permaneceu nela. E farei, versículo 16, a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Alguém consegue aqui contar o pó da terra? Eu não. Alguém consegue? Ok? Em Gálatas 6... está assim escrito, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis. Esta já está projetada, porque é só um versículo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Certo? Quando foram chamados a escolher perante Pilatos, todos sabiam, ou julgavam saber, quem era Jesus e quem era Barrabás. Jesus tinha abençoado, Barrabás tinha roubado e assassinado. Mas, quando tiveram que escolher, fizeram-no de forma a alcançar uma consequência bem definida. Eles queriam que ele fosse morto a qualquer preço. Portanto, eles não estavam a escolher o melhor, eles estavam a escolher a consequência que eles queriam alcançar, sem interessar o resto. Há coisas que nós escolhemos, eu digo isto por experiência, que depois vemos que não foram boas para nós. Escolhemos mal. Alguém aqui que nunca tenha escolhido mal? Alguém tem essa coragem, é capaz de levantar o braço e dizer, não, desculpe, eu nunca escolhi mal. Todas as escolhas que eu fiz foram 100%, resultaram bem. Alguém é capaz de fazer isso? Eu não sou. Eu não sou. Certo? Eles tinham um objetivo muito claro. Ele tinha que ser morto. Portanto, nem que para isso traga Barrabás para fora para continuar a matar e a roubar e a destruir. Não é? Nós sabemos muitas vezes que as coisas que nós pretendemos fazer são erradas porque contêm um espírito errado, mas nós, vamos dizer, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele depois não vai nem olhar para isso, não vai olhar para isso, Ele não está a olhar para isso, Ele está a olhar para as consequências disso. Como é que elas vão reverter para si, para o seu lar, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. Porque reparem, Deus, o profeta foi bem claro nisso, Deus promete amaldiçoar, lá em Êxodo 20, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Lembram? Mas o profeta de Deus veio dizer assim, sim, eu também já li isso, mas calma. Sabe porquê? Porque a bênção de Deus, o amor de Deus, também passa de geração em geração, até à terceira e quarta geração daqueles que o amam. E que são chamados pelo seu decreto. Amém? De maneira que, veja,
quando tiveram que escolher, eles fizeram-no para alcançar uma consequência bem definida, sem se importar se era certa ou errada. E a Bíblia diz em Mateus 27:20, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão, pregaram para eles, mostraram-lhe qual era a bondade da escolha, persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e matasse Jesus. A Bíblia diz que eles foram persuadidos. O que é isto? Eu fui ver o que era isto. E os livros dizem assim, persuadir é fazer com que alguém, ou a própria pessoa, está a ver? Portanto, nós podemos nos convencer a nós mesmos da bondade da nossa escolha e ela estar errada. Persuadir é fazer com que alguém ou a própria pessoa acredite em determinada coisa. Para alcançar uma consequência, eles afastaram todas as outras. Ou seja, foram usados. E veja, Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Olha como nós gostamos disto. Eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho direito. A Laodiceia é isso mesmo. O espírito de Laodiceia prega isso todos os dias para nós. Eu tenho direito. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Eu sou dono da minha vida. Eu penso pela minha cabeça. Não, e sei lá quantas outras frases que eu não conheço. Não é? E estamos a persuadir-nos a nós mesmos com isso, a alcançar um propósito que não sabemos o resultado e se é ou não vontade de Deus, mas fazemos. E quando fazemos, não é? Nós estamos a fazer o quê a Deus? A mandá-lo calar. Ele não decide nada, nós é que decidimos. Todas as coisas me são lícitas. Mas Paulo diz, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, alô igreja, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Certo? Ou seja, o que é que eu estou a dizer aqui? Não quero ser eu a escolher. Não quero ser eu a decidir. Que Deus tenha misericórdia e venha fazer isso por mim. Porque aí eu tenho a certeza que eu vou ser vitorioso, eu vou ser feliz, tudo vai ser bom para mim, aqueles que se juntarem a mim vão estar bem. O meu lar vai estar bem, os meus filhos vão estar bem, os filhos dos meus filhos vão estar bem. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora, nós conhecemos o quadro. O próprio Deus tinha escolhido a consequência de tudo isto. Veja o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. A Jesus. Está a falar da vinda de Jesus Cristo e do seu ministério. Não. Ok. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Está a ver? Está a ver aí? Vamos já ler o resto, vamos. Mas está a ver? Vamos parar aí um pouquinho. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não foi assim com Judas? Com Jó, perdão. Ao Senhor agradou moê-lo. Nunca tinha dado conta. Jó também fala de Cristo. Sim, Jó também. Toda a Bíblia fala de Cristo. O profeta diz, no dia em que você não vir Cristo em determinado versículo, vá ler outra vez. Vá ler outra vez, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Tipifica Jesus Cristo lá. Cristo está lá representado por alguma coisa, em algum J, algum til, É por isso que ele não permite que nenhum J nem nenhum til seja mudado, porque senão estamos a mudar o ministério de Cristo. A própria essência do Senhor Jesus Cristo.
Está a ver? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Agora veja a consequência disto. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quando é que isso aconteceu? Quando ele expirou e disse, está consumado, não é? Tudo estava pronto, ele então verá a sua posteridade. Está bem, irmão? Eu estou firmado nisto hoje. Eu estou aqui porque eu quero ver a minha posteridade no rapto. Está bem? No milénio. Não os quero nem sequer a passar pela tribulação. Luto contra isso. Eu creio no rapto. Eu creio que eu sou a geração do rapto. Eu quero ir no rapto. Mesmo que eu vá ao cemitério, eu vou crendo que eu me levantarei no rapto. Estamos juntos, irmão? Essa é a igreja da mensagem. Porque essa é a mensagem. Essa é a igreja do Deus vivo, porque Ele é o Deus vivo. Eu sou aquele que fui morto, eu não morri. Eu fui morto, mas eu estou vivo novamente. Não foi isso que Ele falou às eras gentias? Está a ver? Ao Senhor agradou o modelo, fazendo-o informar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele terá uma noiva, porque Ele deu a vida por ela. Ele comprou-a com o seu sangue. Amém? Estamos juntos? Certo? Aí estamos nós. Está a ver? A Bíblia até fala de nós. A Bíblia fala de si. Já viu? O livro mais vendido no mundo. O livro mais lido no mundo. O livro mais poderoso do mundo fala de si. Já deu conta? O privilégio. Agora, nós temos que agarrar esse privilégio. Repare, Abraão, com toda a confiança, disse a Ló, escolhe o que tu queres, se fores para um lado eu vou para o outro, porque Abraão já tinha chegado até ali, calçado numa promessa de Deus. Essa promessa, quando ele fez a escolha certa, lhe foi confirmada novamente. Lemos em Gênesis 13. Agora, depois de ele ter tomado a decisão de ficar do lado da promessa de Deus, na mensagem da hora, Abraão era o mensageiro da hora, em Canaã, Deus veio e renovou com ele a promessa. Agora, não é? A tua porção, olha aí, e vai até onde? Se conseguires contar as areias do mar ou as estrelas do céu, vai até aí. Ui, não consigo, como é que pode? Reparem, e sabem, claro que sabem, que ele estava a conviver com tudo isto, tendo no seu coração, tendo ao seu lado uma esposa estéril. Mas Deus estava a falar de posteridade, de uma família do tamanho das estrelas do céu ou das areias do mar. E ele não tinha nenhum descendente ainda. Ele não só ia para uma terra que ele não conhecia. É engraçado, você diz em casa, não é? Não é? Aliás, nem precisa de falar em conjunto, você diz, eu vou sair, onde é que vais? Calma. Meninos, vamos sair, onde é que vamos? Mas porquê? Que eu tenho assim, sabe, fazer... Não é? Às vezes já temos dito, olha, eu espero que no rapto, não é? Quando a trombeta soar, mas para onde é que vamos? Está a tocar para quê? É o despertador, a trombeta de Deus não vai dar para os crentes sonido incerto. Não é? Portanto, nós temos que colocar a nossa confiança em algo válido, em algo firme. Está a ver? E para começar, não é? Essa firmeza deve estar essa confiança naqueles que nos amam, não é? Naqueles que Deus nos dá, não é? Deve estar também, obviamente, colocada na nossa igreja e nos ministérios que o Senhor nos tem dado. Ou então, o que é que estamos aqui a fazer?
Certo? Portanto, nós temos que confiar no dom de Deus para nós. Naquilo que Deus tem provido para nós, nós temos, não é? Chama a atenção dos meus filhos muitas vezes para isso, que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Não é? Tem aí uma empresa que anda atrás de mim, que só pagam 750. Vou continuar desempregado à espera de melhor. Ok, é lícito. Mas lembre-se, ore, porque há pessoas que trabalham tanto ou mais e ganham menos. Calma, irmã Matilde, calma. E vivem. E são felizes. E dão graças a Deus. Em tudo o que têm. Quando Deus der mais, nós vamos rejubilar. Enquanto Deus não der mais, nós vamos rejubilar. Nós vamos agradecer a Deus. Não é? Eu lembro-me, eu já contei isto muitas vezes, mas é sempre importante. Não é? Nós podemos falar de finanças sem estar sempre à volta do dízimo e de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus, no entanto, vós me roubais. Calma. Um dia, eu não sei, eu acho que alguns dos que estão aqui ainda não ouviram. Um dia, a minha esposa veio ter comigo e disse-me assim, ai, apetecia-me peixe. Ela está aí, vocês podem lhe perguntar. Apetecia-me peixe. Precisávamos de comprar, quando pudermos, vamos comprar um peixe, assim, uma coisa assim. E eu disse, está bem, mulher, vamos comprar um peixe, quando a gente puder, vamos comprar um peixe. Ok. Aquilo, não sei, eu sinto necessidade de um peixe, não sei. Está bem, ok. Passado, não sei, 5, 10 minutos, tocaram a campainha. Eu não estava à espera de ninguém, os miúdos estavam para a escola. Eu fui à porta. Era um irmão da igreja com uma saca com peixe. E ele disse assim, oh, pastor, eu fui ao mercado, comprei assim peixe lá para casa e tal, e lembrei-me, olha, separei aqui um pouco para si. Eu creio que eu ainda tive fôlego para agradecer ao irmão. Oh, irmão, obrigado, Deus abençoe. E trouxe o peixe para dentro e disse, olha, peixe. Está a chorar. Deus faz as coisas assim. Ou seja, quando Deus tomou aquela decisão de que o povo escolhesse Barrabás, Deus precisava que Jesus Cristo morresse para nos trazer redenção, resgate, recompensa. Foi a consequência que Deus escolheu como resultado do quadro que nós vimos. Deus disse, ora bem, para que eles tenham redenção, portanto, tem que acontecer assim, tem que haver um redentor parente. Não é? E o profeta de Deus explicou-nos. Por isso Deus, para cumprir também a sua própria palavra, não deixou que o anjo viesse, que o serafim viesse, que o querubim viesse, mas ele disse, não, esta questão tem que ser eu mesmo a ir e a resolver. E Deus fez um corpo como o nosso, se colocou dentro dele para nos vir redimir, resgatar e recompensar. Lembrem-se, Isaías está a dizer, o Senhor agradou-me ele fazendo-o enfermar, mas ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor estará na sua mão. Está a ver? Na mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, o profeta de Deus diz assim no parágrafo 55, Deus faz a sua própria escolha.
por predestinação. Escolheu os profetas para cada era, note. Ele estabelece a natureza daquele profeta para encaixar naquela era. Veja, ele encaixa o seu estilo, o que quer que ele faça. Ele encaixa, seja ele educado ou não educado. Ele encaixa os dons, a forma como vai pregar, os dons que vai ter e a mensagem para essa certa era. Está a ver? Deus não perde nenhum pormenor. Deus predestinou que essa certa coisa acontecesse e não há nada, não há mais nada que possa acontecer. Não importa o que seja, quanto ele possa alcançar, nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou o homem, talvez um homem ignorante. Ele podia ter predestinado para ele Deus, outro tipo de homem. O que quer que ele seja, Deus dá-lhe a sua classe, os seus dons, dá-lhe a sua natureza, o seu estilo e o que quer que seja. Como ele se expressa, estão a entender, ó tradutores? Deus até deu, não é? Armand Branham, a forma como ele se expressa. Amém? Amém, grupo de tradução. Tem que ter paciência, ok? O profeta de Deus veio assim, escolhido por Deus. E o que quer que ele faça? Ele faz com que o homem da hora, presta atenção, Deus faz com que o homem da hora cative o povo da hora. Está a ver? Certo, ele faz isso. Está a ver? Vamos abrir, ou se não quiserem abrir, eu vou abrir em Romanos 11. Eu vou só passar assim um pouquinho por cima para, pronto, andarmos assim um bocadinho mais, avançarmos assim um pouquinho mais, mas nós já conhecemos, não é? Romanos 11. Que diz assim, do versículo 1 ao 5. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, Israel? Romanos 11, do 1 ao 5. Rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou os judeus. Certo? Os judeus estão reservados para o tempo que Deus determinou voltar lá a tratar com eles. Certo? Sabemos isso. De Apocalipse 11, as duas testemunhas voltarão a Israel levando Jesus Cristo de volta ao seu povo, certo? Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Está a ver? Elias cumpriu o seu ministério, tá? Lutando por alcançar almas, por trazer redimidos para a igreja. Ele era o mensageiro da hora, não é? Ele iniciou o ministério de Elias. E quer dizer, passados aqueles anos todos, ele olha à volta e diz, quer dizer, da mensagem, Senhor, da mensagem, neste país, nesta cidade, só resto eu e andam à minha procura para me matar. Era isso que Elias estava a dizer. Mas que lhe diz a resposta divina? Diz, não, Elias, eu não estou à espera daqueles que tu tragas. O que tu andaste a fazer era trazê-los para mim, não era para ti. E porque era para mim, eu reservei para mim 7.000. Agora, eles não estão aí contigo, estão ao redor do mundo. Que não dobraram o seu joelho a Baal. Ontem estávamos a ler em Ezequiel a restauração do templo, não é? No nosso altar familiar.
E no capítulo que estávamos a ler, já para o final, 44, salvo erro, Deus estava assim a dizer através de Ezequiel. E os levitas que fizeram as neiras e se desviaram do seu ministério e tal, eles não me servem no altar. Eles trabalham, eles guardam as portas, fazem outros serviços fora do lugar santo e do lugar santíssimo. Aliás, no lugar santíssimo sabemos que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Não é? Mas eles nem sequer tinham acesso ao lugar santo. E depois, no final do capítulo, dizia assim, e portanto, eles virão e me servirão e tal. E durante a leitura, não é? Pronto, em algum momento a nossa atenção se dispersou e perguntaram-me assim no final, mas então quer dizer, se no princípio está a dizer que os levitas não entrarão, não sairão, não sei o quê, não foram, não é? Então quem é que vai servir? Porque a meio Deus disse assim só num versículozinho, era salvo erro, o versículo 15, e Deus dizia assim a Ezequiel, diz lá a eles, mas quem me vai servir no altar a partir de agora foram aqueles sacerdotes que quando todo o Israel se desviou de Deus, eles permaneceram. Esse é o tipo da noiva. Está a ver? Não é a noiva, é um tipo da noiva. Não é? Que mesmo quando toda a gente sai, não quer saber do caminho de Deus, eles permanecem. Independentemente de tudo aquilo que está a acontecer à volta. Eles permanecem. Então Deus estava a dizer por Ezequiel, esses que, quando todo o Israel se desviou, eles permaneceram, esses é que me vão servir a partir de agora no altar, e de entre eles sairá o sumo sacerdote que me servirá no lugar santíssimo, só de entre esses. Está a ver? Portanto, Deus faz isso tudo. Assim, pois, versículo 5, também agora neste tempo ficou um resto. Paulo está a chamar aos romanos a atenção para isso. Romanos 11:5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto. Versículo 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Ou seja, está a ver, está aqui a acontecer um pouquinho, não é? Como com Cristo. Também os judeus foram sacrificados por algum tempo por Deus. Deus permitiu que eles se afastassem, condenassem Jesus Cristo, rejeitassem o Messias de quem estavam à espera, não vissem as Escrituras que Cristo estava a cumprir para se assinalar. Poucos viram, certo? Poucos viram, mas em tudo aquilo está presente um propósito de Deus para salvação. Neste particular, para a nossa salvação. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, está a ver? Quanto mais a sua plenitude. É o rapto. Não é? Está a ver? É o milénio. Porque convosco falo os gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ora bem, os judeus não viam assim. Diziam que Paulo pronto, tinha que ser perseguido também, e porque ele também já perseguiu. Eles nunca entenderam o ministério de Paulo para os gentios. Só mais tarde, diz ele aos Gálatas, quando viram que
não é, o evangelho que tinha sido dado a Pedro para os da circuncisão era o mesmo que no caminho de Damasco Jesus Cristo me deu a mim, para os gentios. Então vieram e apertaram as nossas destras, em companheirismo. Está a ver? Mais tarde. Para ver se de alguma maneira, versículo 14, posso incitar à emulação, não é? Portanto, oferecerem-se para o uso de Deus, os da minha carne, e salvar alguns deles. Versículo 22. Considera, pois, esta parte aqui já nos é mais familiar, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, para com os judeus, Deus foi severo, não é? Mas para contigo, que foste resgatado das trevas para a luz, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Está a ver? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Está a ver? Porque se tu foste cortado no natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, certo? Quanto mais esses, não é? Agora, o que é que dá a oliveira? O que é que dá a oliveira? Azeite, não é? Oliveira dá azeite. Não, oliveira dá azeitona. Senão eu não vou mais comprar azeite à mercearia. Eu pego na garrafa vazia e vou encostá-la ali à oliveira à espera que ela verta lá para dentro. Não é? Certo? Portanto, e o que é o azeite na Bíblia? Um símbolo do Espírito Santo. Certo? Portanto, repara, nós fomos colocados a beber dessa visão que Zacarias teve, das duas oliveiras, alimentando as eras. Certo? O candelabro. Não é? Nós fomos colocados lá. As oliveiras já vertiam azeite. Não é? O Espírito Santo era dos judeus, por natureza. Mas foi tirado deles para nos alimentar agora a nós. À dispensação gentia. Não é? Portanto, quanto mais, não é, esses que são naturais serão enxertados na verdadeira oliveira, voltarão e receberão o Espírito Santo. E então discernirão o Messias. Ei-lo aqui. Amém? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais, aqui está novamente a presunção, não é? Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios entre. Quando o corpo gentio estiver completo, não é? O rapto acontecerá. E o Evangelho irá de volta aos judeus. Digam graças a Deus. Assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Jacó de todas as suas impiedades. E este é o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Certo? Portanto, o plano de Deus não ficou estragado com aquilo que vimos lá no patíbulo de Pilatos. Não é? O plano de Deus foi interrompido para que Deus viesse a nós. E para Deus vir a nós, aquilo precisava de acontecer. Tinha que haver um sangue sacrificial que Deus requeria,
que tinha que tirar a nossa natureza pecaminosa. Está a ver? Portanto, quanto ao Evangelho, inimigos, ainda não receberam Jesus Cristo. Mas quanto à eleição, amados como nós. Certo? Estamos juntos? Na mensagem Quem é este Melquisedeque? Diz o profeta assim. Lembra-se de como lemos as Escrituras? No parágrafo, aqui no meu é 51, em algum lugar aí os parágrafos vão aparecer diferentes. Lembra-se de como lemos as Escrituras? Não o que quer ou o que corre, mas Deus. E para que a sua predestinação possa permanecer verdadeira, ele podia, repare, o ele está em maiúsculas, estamos a falar de Deus. Ele podia escolher, antes de qualquer tempo, a pessoa. Deus é soberano na sua escolha. Sabia disso? Deus é soberano. Quem estava lá no princípio para lhe dizer uma melhor forma de fazer o mundo? Quem se ia atrever a dizer-lhe que ele estava a gerir o seu próprio negócio de forma errada? Até o mundo, ele mesmo, muito soberano. Até a revelação é soberana. Ele revela a quem ele quiser revelar. A própria revelação é soberana de Deus, em Deus. É assim que as pessoas pisam nas coisas e se atiram às coisas e batem nas coisas não sabendo o que estão a fazer. Deus é soberano nas suas obras. Amém? Por exemplo, Abraão, quando saiu, não foi por ter como consequência a evidência de algo melhor, mas por obediência àquele que falava, e esse amor trouxe-lhe justiça para ele, para a sua descendência, na qual, pense, você e eu estamos hoje a beneficiar. Estamos hoje a beneficiar dessa obediência. E ele não saiu porque Deus lhe tivesse mostrado uma grande Babilónia, uma grande terra, uma majestade, coisas maravilhosas, ouro, prata. Não. Deus não lhe disse nada disso. Deus disse-lhe, vai para a terra que eu te hei de mostrar. E ele passou todo o tempo a olhar terra, pó, pedras, deserto. E quando chegou à altura de escolher, ele deu primeiro a Ló para escolher, por amor. Está a ver? Por amor. Ok, escolhe onde tu quiseres, eu quero é que tu estejas bem. Queres ir? Vai. Se tu fores para um lado, eu vou para o outro, porque até aqui ficou provado que não podemos continuar juntos. Está a ver? Davi, que tinha matado Golias, e todos os que o desafiaram, fugiu de seu filho Absalão. E quando Simei o amaldiçoou, Davi disse que o Senhor o mandou fazer aquilo. E profetizando de Cristo, chorou sobre Jerusalém. Séculos mais tarde, Jesus percorreu o mesmo caminho, chorando sobre Jerusalém, o rei rejeitado. Certo? Em obediência a Deus. Veja, e agora, mensagem casamento e divórcio. Calma, casamento e divórcio podia ser noutra mensagem qualquer, o que eu quero falar. Diz o profeta assim, e aqui as 3 notas, exatamente o mesmo, do francês. E aqui está como se lê. Esta é a nota original que foi tirada. Esta é a nota do próprio Danny Henry. Ele trazia no seu bolso. Claro que foi para os homens de negócios cristãos e assim por diante. Mas a mensagem dizia assim, porque, vocês conhecem isto, está a falar do irmão Branham, certo? E o Espírito está-lhe a dizer assim, porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil. Agora veja, Deus, olha o que Deus está a dizer, tu caminhaste na tua própria escolha. Só que essa escolha dele era a escolha de Deus, nós sabemos. Certo? Mas um conjunto de circunstâncias, não é? Que o levaram
a caminho do inferno, não é? Produziram nele um propósito de dizer a Deus, se tu me salvares, eu vou-te servir com todo o meu ser, com o melhor de mim, no resto dos meus dias. E ele veio de volta. Tu caminhaste na tua própria escolha. Tu tomaste a decisão correta e precisa e é o meu caminho. Nós só vamos conseguir isto se nos deixarmos liderar. Está a ver? Se nos deixarmos guiar. Se tivermos esse desejo mesmo. Então, repare, Deus está a dizer ao nosso profeta, atenção, que tu é que escolheste esse caminho. E tu tens caminhado na tua própria escolha. Agora, verdadeiramente, esse caminho que tu escolheste é o meu caminho. Que o Senhor nos permita dizer a mesma coisa nesta manhã. Que estamos a caminhar no caminho que Deus tem escolhido para nós. Por causa desta decisão importante, uma grande porção do céu estará à tua espera. Não é? Agora, será que para ele precisa de uma grande porção do céu? O que é que Deus estará a querer dizer com isto? Não é? Eu vou dizer o que eu sinto, não é? O que eu creio. É que esta grande porção do céu é para ele e para os redimidos pela mensagem que ele trouxe. Será ele e a igreja que Deus lhe deu, no qual, eu creio, nós fazemos parte. Amém? Uma grande porção do céu estará à tua espera. Que decisão gloriosa que tu tomaste. Já viu? Oh, como eu gostaria de ouvir de Deus a mesma coisa. Que decisão gloriosa que tu tomaste, diz Deus. Isto é o que dará e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino. Deus agora é que lhe está a dizer que a decisão que ele tomou vai conduzir aqui à vitória do amor divino. Não é do amor fraternal. Não, será ainda mais puro do que isso. Será o amor do próprio Deus nos nossos corações. A árvore que está hoje a derramar azeite é o próprio amor divino de Deus a encher os nossos corações. Podem dizer graças a Deus? Agora, diz o profeta, o homem assinou aqui o seu nome, Danny Henry. A declaração acima foi interpretada por Danny Henry a profetizar sobre o irmão Branham, dada por 3 testemunhas na cafetaria em Los Angeles, na Califórnia. Amém? Veja, né? Eu estou a dizer, dizimo, cada um de nós dizimará também. Agora, isto tem uma consequência. Que o dizimista olha, interpreta e decide. Durante algum tempo, creio que posso confessar, durante algum tempo, e se calhar com cada um de nós no princípio, aquela tomada de decisão é porque, bem, a Bíblia fala assim, assim e assim, vem o devorador, miséria, maldição, vem tudo, portanto, para que isso tudo não venha, eu vou tomar esta escolha. É uma decisão. Mas tem outra. Porque realmente a Bíblia fala assim.
Mas a Bíblia também diz que nós podemos fazer essa escolha como Abraão, em amor, pela fé naquele que prometeu. Porque Deus diz que se fizeres assim, por amor de ti, eu vou-te mostrar que os 90% que sobram vão chegar e sobrar. Vais ter a maior abastança. Por amor de vós, repreenderei o devorador, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. São duas hipóteses para a escolha. Para a mesma escolha. Uma pelo medo, não é? A outra pelo amor. E eu não tenho vergonha de confessar que eu não sei como aconteceu convosco, mas se calhar, no princípio, a primeira escolha é a do medo. É para cumprir aquilo, para que não venha aquilo de que está falado na Escritura. E então, com o tempo, com o amadurecimento, essa razão vai transitando para a obediência em amor. Não, eu sou dizimista porque eu creio na bênção do dízimo. Não é na maldição do dízimo, na bênção do dízimo. Porque Deus promete abençoar-me. Porque eu, ao dizimar, estou a reconhecer que tudo aquilo que é colocado na minha mão vem abençoado de Deus. Não vem amaldiçoado. Não vem para o devorador comer. Vem para Deus abençoar. Não sei se eu estou a conseguir fazer-me entender. Veja, eu não minto, não adultero, não roubo, porque eu posso ir preso, eu vou ser envergonhado perante a sociedade, toda essa pena que o pecado tem, entende? Mas, por outro lado, não é? Na outra face, eu digo assim, não, eu não faço nada disso, porque eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a Deus. Eu não os quero entristecer. Se eles não estiverem tristes, eu não estou triste. Se eles estiverem felizes, eu estou feliz. Está a ver? Portanto, é evidente que a escolha tem consequências. Mas agora, o que eu queria que entendessem é que Deus nos dá a possibilidade de alguma forma, nós sermos intervenientes nessas consequências. Escolhermos as boas consequências. E só há uma hipótese de escolher as boas consequências. É esperar naquele que sabe quais elas são. Está a ver? Deus sabe quais são as consequências de todas as coisas. E Deus tem para nós as boas. Trazei os vossos dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Certo? Então, eu trago o meu dízimo pela fé no que acontece a partir daí. Eu respeito o meu voto sacramental de casamento, de pai, de pastor, por amor àquele que me escolheu e que de mim tirou a minha esposa e os meus filhos. Porque é isso que a Escritura nos diz, que a minha esposa saiu de mim. Certo? E portanto Ele é que a escolheu. E Ele é que me deu os filhos. Eles creem assim. Portanto, ter a nossa fé depositada nas escolhas de Deus, porque as consequências serão divinas também. Porque o que é que está escrito? Em Romanos 8, nós conhecemos isso de cor, de trás para a frente, da frente para trás, porque já tantas vezes nos foi dito. Porque Deus faz operar para o bem todas as coisas.
em favor daqueles que o amam, que foram chamados pelo seu decreto. Porque aqueles que ele chamou, ele já justificou em Cristo, não é? Vimos, não é? Repare, recebemos, não é? Como diz Isaías, redenção, resgate, recompensa. Porque aqueles que ele chamou, ele já justificou, ele já glorificou, ele já os reconhece em todo lugar onde eles possam estar. E foi isso que Deus disse a Elias. Não, Elias, tu és um, mas eu tenho mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Eu os tenho guardados para mim. Eles são meus, como tu és meu. Podem dizer graças a Deus. Está a ver? Diz o profeta na mensagem, o Redentor parente. Foi isso que Ruth teve que fazer. Ela teve que sair do meio do seu povo e ir até outro povo. Ela converteu-se. Ela tomou uma decisão. E você toma uma decisão. Já está? Eu tenho que... Temos que ver uma hipótese de eu poder ver o que é que está projetado, que agora não vejo. Peço desculpa. E você tem que fazer a sua escolha. Quer voltar para as coisas do mundo ou quer continuar com Deus? Quer comportar-se como o mundo e como os outros? Então despeça-se de Cristo. E volte para trás. Mas se quiser tomar o caminho dos poucos desprezados do Senhor, segure na mão imutável de Deus. Independentemente do que o resto do mundo diga, firme-se ali. Deus disse isso. É verdade. Eu creio. Apesar de não conseguir fazer com que isso se manifeste na minha vida, Deus disse isso, eu creio. Não mudou, eu cliquei aqui. Eu vou firmar-me aqui mesmo. Foi assim que ela fez com Noemi. Não te deixarei. Eu vou para onde tu fores. Ela identificou Deus em Noemi. Não é? É por isso que o nosso Deus é o Deus dos judeus. Não é? Ruth era gentia. Noemi era judia. Não é? E Ruth identificou a bondade, a benignidade do Deus de Noemi, em Noemi. Certo? Porque apesar de terem ido para o meio dos filisteus, salvo erro, Noemi permaneceu sendo judia. Está a ver? Noemi permaneceu no seu testemunho. E isso não produziu nada em Orfa, uma das noras, mas produziu em Ruth. De forma que não te deixarei, eu vou para onde tu fores, o teu povo será o meu povo. Da forma como te comportares, é assim que eu me vou comportar. Da forma como fizeres, é assim que eu vou fazer. Aquilo que eles comerem, é assim que eu vou comer. Onde tu morreres, eu vou morrer. Onde fores sepultada, eu serei sepultada. E que o Senhor me faça mais a mim, se eu falhar em algum lugar. Essa é a verdadeira decisão, clara. Deus quer decisões claras na sua igreja. Certo? Então, em vez de tentar alcançar uma consequência emotiva, racional, lucrativa, o crente escolhe subordinar-se ao que satisfizer o Espírito. Pela sujeição à vontade de Deus. Mesmo que no momento não se tenha a noção do momento que estamos a viver. Diz então o profeta na mensagem a era da igreja de Esmirna, no estudo às eras. Agora, sem entrar muito no tema da soberania de Deus, porque isso ia levar um livro só por si, deixe-me apontar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está a escolher a sua noiva. Jesus Cristo está a escolher a sua noiva, da mesma forma que os homens escolhem as suas noivas hoje.
Agora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta por si mesmo. Efésios 1:9, que diz que nos elegeu, nos predestinou, temos redenção, riquezas da sua graça e por aí adiante, certo? E em Romanos 9:11 diz, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não se pode ler de outra forma. O propósito central, o propósito eterno de Deus era tomar uma noiva pela sua própria escolha. Deus escolheu tudo, toda a consequência, não é? Mesmo aqueles que iam negá-lo na sua face durante o caminho, Ele escolheu suportar todas as consequências para alcançar um objetivo final, certo? O propósito central e eterno de Deus era tomar uma noiva pela sua própria escolha, e esse propósito estava nele mesmo, em Deus, não é? Ele decidiu por ele mesmo fazer aquilo para ele. E sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Ou seja, a noiva hoje está sendo escolhida. Mas o que o profeta está a dizer aqui é que essa escolha é, entre aspas, é escolha hoje aos nossos olhos. Porque na mente de Deus nós já lá estávamos. Você crê assim? Amém. Vocês dão-me mais 5 minutos. Gostava de ler uma coisa. Eu creio que nós não temos esta mensagem aqui para distribuir, por isso é que eu achei, gostava de ler isto para vocês. Eu vou fazê-lo rapidinho. É na mensagem Ide e dizei a meus discípulos, a determinada altura o profeta diz assim, eu estava há algum tempo atrás em Gary, Indiana, onde eles me levaram a uma oficina de siderurgia, onde trabalham o ferro e o aço e o alumínio, onde trabalham os metais. E eu fiquei alarmado com o que eu estava a observar. O superintendente me levou para cima e ele me estava a mostrar a oficina, todo o lugar. E eu estava a ver os homens ali e tal. E eu observei cada homem. Soou um pequeno apito 5 minutos antes de encerrar o trabalho. E um pequeno apito soou 5 minutos antes. E eu observei cada homem a tirar os seus aventais e colocando sobre as suas máquinas. E ao redor daqueles tornos mecânicos, daquelas máquinas e coisas, estavam limpando um corredor com um punhado de aparas que havia sido recolhido do material que eles estavam a trabalhar. Ou seja, eles estiveram a trabalhar o ferro, o aço, o alumínio e tal, e as máquinas estavam ali sujas. Tocou o apito, eles tiraram os aventais e varreram para um corredor todos os restos do trabalho. E ele varreu tudo para um corredor. E ele disse, eu vou-lhe mostrar algo aqui, reverendo Branham. E eu disse, tudo bem. Então ele voltou para um pequeno lugar. Depois que o apito principal soou, todos os homens saíram. Todos esvaziaram o edifício. Nós ficamos ali sozinhos. Ele apertou um botão e bem lá atrás eu ouvi algo a ribombar, a fazer um ronco, brum, se aproximando. E eu pensei, o que é isto? Após algum tempo, ele disse, agora fique aqui ao lado. E eu fiquei de lado. E eu vi um trilho que passava por ali. E quando notei, ali vinha um enorme ímã descendo por ali. E enquanto aquele ímã passava por aquela linha, eu comecei a observar aquelas aparas voando a ir ao encontro do ímã. Aquelas aparas de metal. Eu observei que algumas não subiam. Eu observei vários pedaços de ferro que não subiam. E aquele ímã foi até uma fornalha, soltou aquela coisa lá dentro e aquilo foi derretido e feito metal novamente. E eu disse, bem, porquê é que não subiu tudo? Eu disse, eu vejo algumas aparas. Ele disse, reverendo Branham, nós fazemos algumas peças de alumínio aqui.
E estas peças de alumínio não são magnetizadas pelo ímã. E eu disse, louvado seja o Senhor. E ele disse, o que é que há consigo? E eu disse, estava só a pensar. Então eu disse, olha, e porquê é que aqueles outros pedaços de ferro não subiram? E ele disse, se o senhor notou, eles estão aparafusados. Estão presos ao chão, aparafusados. Eles não se podem levantar. E eu disse, louvado seja Deus, aleluia! E ele disse, qual é o problema, reverendo Branham? E eu disse, eu estava só a pensar. Ele disse, bem, deve estar mesmo. Eu disse, irmão, vem lá atrás, em algum lugar na eternidade, aleluia, há um grande ímã. O Filho de Deus será solto uma manhã destas. Ele está passando sobre a terra como um ímã. E toda a alma que está magnetizada nele subirá para se encontrar com ele no ar. E estará na ressurreição para viver com ele, ser levado para o além. E estes velhos corpos nos quais vivemos agora, ou mesmo como temos agora, que estão ficando velhos, enrugados, desfalecidos, serão lançados além na fornalha do pó e serão moldados novamente e feitos como o seu próprio corpo glorioso na ressurreição final, quando ele vier novamente. E eu disse, bem, agora veja aqui, existem muitas pessoas que não são magnetizadas. Há muitas pessoas que estão aparafusadas às circunstâncias e dizem, eu não posso fazer isto, eu simplesmente não posso fazer isto, o preço é muito alto. Irmão, a não ser que aquele coração seja mudado e aquela alma se encontre no além, magnetizada com Deus através do Espírito Santo, quando Jesus chegar, você será deixado sozinho na terra. Recorde, haverá uma ressurreição uma manhã destas. Somente para aqueles que estão mortos em Cristo, Deus os trará com Ele novamente. Certo? Então tem aqueles que o ímã atrairá, aqueles que estão magnetizados de acordo com o ímã e subirão. Há aqueles que ficarão indiferentes à passagem do ímã, não sentirão atração nenhuma, não são metal, são metal na mesma, não é? São de carne e osso como nós, certo? Mas não têm essa atração. E há aqueles que estão presos a isto, agarrados a isto, aparafusados a isto, e não podem sair dessa condição. Vamos inclinar a nossa cabeça. Em que condição estaremos nós nesta manhã? Em que condição estamos nós aqui agora? É profundo. Por isso o profeta gritou, louvado seja o Senhor. Por isso o profeta gritou, aleluia. Deus estava a tratar com ele de uma determinada forma, a trazer uma explicação mais visível, entre aspas, daquilo que realmente é o propósito de Deus fazer no nosso meio. Ele entendeu que aquilo era Deus usando o natural para explicar o espiritual. E olhando isso, olhando o quadro que o Senhor nos apresentou nesta manhã, meu irmão, minha irmã, em que lugar estamos nós
Em que posição estamos nós? Qual é a nossa atitude nesta manhã perante tudo isto que o Senhor tem desvelado perante nós? É chocante. É chocante. Comemoramos a Páscoa há pouco tempo. E sempre é chocante. E sempre nos custa entender porque é que eles escolheram Barrabás. E certamente durante muitos anos nos nossos corações os condenamos por isso. Mas agora nós entendemos que foi o propósito soberano de Deus por amor a nós. Ou estaríamos perdidos. Foi Deus em amor pela sua palavra. Porque o profeta de Deus que tinha dito que ele seria imolado como um cordeiro, tinha dito também que quando esse Messias viesse, um povo que estava em trevas veria uma grande luz. E Paulo explica aos romanos que foi a bondade de Deus para nós que trouxe a severidade de Deus para os judeus. Mas Deus rejeitou-os? A Escritura diz, não, de forma alguma. Eles estão numa condição intermédia, porque mesmo naquela condição, Deus não deixou de cuidar deles, de zelar por eles. Os trouxe de volta à terra. Fez deles uma nação, um povo novamente, com uma moeda, um exército, uma bandeira, fronteiras. Deus continua em controle. Deus nunca deixou de estar em controle. E isso é válido para nós agora. É válido para as nossas vidas. É válido para o nosso dia a dia. É válido para o nosso lar, para a nossa família. É válido para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo venha trazer aos nossos corações a benignidade de Deus, o amor de Deus, o amor divino. Porque Deus tem cumprido o seu plano nas nossas vidas. Deus tem cumprido o seu plano neste mundo que jaz no maligno. Deus não tem permitido que essa malignidade nos assole mais do que a medida. E mesmo assim, para nos instruir, para nos corrigir, para abrir os nossos olhos, para endurecer os nossos músculos espirituais, para que possamos ter como exemplo o nosso pai Abraão, que não tendo nada, se firmou na promessa daquele que tinha prometido dar-lhe tudo. Nunca teve nada para onde olhar que pudesse ajudar essa fé, sem antes essa fé ser posta à prova. Porque Deus lhe prometeu o filho e esse filho veio. Mas ele teve que esperar pela consumação dessa promessa. E para que o seu coração não se ensoberbecesse demais, Deus lhe requereu de volta essa promessa para saber, porque Deus sabia, que esse filho a quem ele tanto amava e que tinha esperado 100 anos por ele mesmo assim era capaz de o dar de volta a Deus, porque Deus não falha nenhuma promessa e certamente o Senhor iria ressuscitar o moço. Que exemplo de fé! Mas se é um exemplo de fé, é também um exemplo da confiança que podemos ter em Deus. Um exemplo do amor de Deus para com aqueles que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por este testemunho de fé que uma vez mais nos trouxeste nesta manhã. Agradecemos, Senhor, por esta mensagem. Agradecemos, Senhor, pela tua benignidade, pelo teu amor que tu tens derramado, Senhor, que tem coberto as nossas falhas,
que tem, Senhor, apagado os nossos pecados, que tem levantado a nossa fé, a nossa coragem, que tem provido a satisfação de todas as nossas necessidades. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. E uma vez mais, nos prostramos perante Ti, humildemente, reverentemente, em oração, pedindo perdão, pedindo misericórdia, mas pedindo, Senhor, que em momento algum nos desampares. Não nos desampares, Senhor. Que a Tua mão misericordiosa se estenda e uma vez mais toque em cada coração. E quando sairmos daqui, Senhor, levemos essa bênção, essa atmosfera sobrenatural conosco para que ela possa irradiar nos lugares onde colocamos a planta dos nossos pés. Senhor, abençoa a semana que hoje começa. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar que nesta manhã está aqui representada. Senhor, alcança igualmente todos aqueles que através da gravação deste serviço poderão beneficiar, Senhor, daquilo que Tu tens partilhado connosco nesta manhã. E que isso possa ser igualmente benigno, que isso possa ser realmente, igualmente benéfico, que isso possa ser igualmente sobrenatural e operar, Senhor, em todo lugar onde a Tua palavra entrar. Que aí esteja, Senhor, a Tua paz. Abençoa-nos, Pai. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, se há alguma enfermidade do nosso meio, algum enfermo, algum doente, ou eventualmente algum mal que ainda não tenha sido descoberto, Senhor, que nem sequer venha a ser descoberto. Mas para a Tua honra e glória, Pai, que o Teu Espírito Santo opera cura agora. Opera agora em poder, cauterizando toda a ferida. Que possa, Senhor, o Teu Espírito Santo operar agora em nosso meio e derramar sobre cada um as Tuas boas dádivas. O manancial que vem de Ti, porque Tu és o dador de toda a Tua boa dádiva e tudo o que vem de Ti é bom. Abençoa-nos, Pai. Corrige-nos onde precisarmos de ser corrigidos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos passos. O salmista disse que os passos de um homem justo são vindicados pelo Senhor. Ó Senhor, não há nada de justiça em nós. Apenas, Senhor, a Tua justiça, o Teu Espírito Santo pode produzir isso em nós, para que então possamos fazer a boa escolha, a Tua escolha. E possamos, Senhor, nos subordinar ao Teu plano, o Teu bondoso plano. E possamos dizer, como São Paulo, naquele dia, combati o bom combate, guardei a fé. Ó Senhor, aperfeiçoa a nossa fé, ajuda a nossa fé, ajuda os nossos jovens, Senhor, e os seus projetos, e os seus horizontes, e o seu amanhã. E, Senhor, não digo os nossos jovens apenas em idade, mas aqueles que ainda estão a começar algo de novo. Os nossos jovens casais, as nossas jovens famílias que estão entre nós, ou que estão, Senhor, lá longe e a Tua palavra os alcançará, Senhor. Onde quer que esteja, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que recebam fé para sujeitar a Ti, Senhor, os seus caminhos. Para que Tu lhes possas dizer, como disseste ao profeta da nossa hora, tens andado no Teu caminho, no caminho que Tu escolheste. Só que Tu escolheste a minha escolha. Ó Senhor, ajuda-nos também a nós, o povo da era, o povo dessa mensagem, Senhor, que Tu enviaste por esse mensageiro, faz-nos caminhar nesse mesmo caminho, no Teu caminho, faz-nos escolher as Tuas escolhas. Pelo poder e virtude do Teu Espírito Santo, nós pedimos e nós damos graças, Senhor. Senhor, nós pedimos que Tu abençoes a viagem do irmão Paulo, da irmã Sara, na próxima semana. Pedimos, Senhor, que Tu os guardes em todo o caminho. Pedimos, Senhor, que Tu os leves e os tragas em paz de volta à casa. E, Senhor, que todo lugar que eles visitarem e onde eles colocarem os seus pés, aí esteja a Tua paz.
Que o teu nome seja glorificado. Que o testemunho seja válido. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-os para a glória do teu nome. E abençoa-nos também agora, Senhor, que nos rendemos a Ti. E estivemos aqui, Senhor, por amor a Ti. Não para cumprir qualquer contrato religioso. Não para satisfazer qualquer plano religioso. Não, Senhor, para satisfazer qualquer espírito religioso. Mas, Senhor, escolhemos por consequência vir manifestar o nosso amor por Ti. Ouvir de Ti. Mas, Senhor, Tu disseste um dia, aqueles que me amam são aqueles que ouvem os meus mandamentos e os cumprem. É esse o nosso propósito. É aí que queremos chegar. É esse resultado que queremos alcançar. Ajuda a nossa fé, Pai. Faz-nos, Senhor, mais à Tua imagem. E que a mensagem desta manhã possa ter ajudado aqueles que vieram aqui para Te ouvir. Eu não sei como, Senhor. Não sei como me poderia ajudar a mim mesmo. Mas eu orei, Pai. E eu oro para que Tu tenhas tomado, Senhor, cada palavra e a colocado divinamente inspirada em cada um dos nossos corações. E então ela agora produza o fruto certo, o fruto celestial. Que assim seja, Pai. Tu és o nosso benefício. Em Ti esperamos alcançar todas as coisas. Se é connosco e recebe toda a honra e glória, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.